troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já. Amados irmãos, amadas irmãs, iniciamos o programa Fé Católica e a nossa catequese é que a nossa condição humana é marcada pelo conflito. O conflito é uma tensão originada na pessoa quando surgem tendências ou interesses incompatíveis. Na maioria das vezes, ele ocorre quando há certo grau de relação entre as pessoas, se uma das partes se mostra insatisfeita ou descontente com a outra. Essas diferenças podem vir se os pontos de vista são opostos, se os interesses não coincidem, se alguém se sente injustiçado na disputa do poder quando os sentimentos se confrontam. A verdade é que na difícil arte da convivência, normalmente os conflitos surgem simplesmente pelo fato de as pessoas serem diferentes, sentirem e pensarem de maneira diferente. É o caso dos conflitos entre pais e filhos, entre cônjuges, entre patrões e empregados, entre pessoas que vivem em uma mesma comunidade e assim por diante. Mas mesmo se fosse possível alguém viver sozinho, sem nenhum convívio, ainda assim não estaria livre de conflitos, pois brigamos até com nós mesmos. Quantas vezes nos surpreendemos descontentes com algo que fizemos ou apreensivos pelo que ainda temos de fazer? Quantas vezes recriminamos a nós mesmos, reprovando alguma atitude ou pensamento, ou não sabendo discernir a respeito do que é melhor assumir? E conflito é diferente de problema. Embora os dois possam estar acompanhados um do outro, diante de um problema, nem sempre há conflito, quando todos se juntam consensualmente na resolução. Mas pode acontecer que não haja harmonia, e aí o conflito se instala. Ele possui uma parte emocional, marcada pela tensão e sentimentos até de hostilidade, em alguns casos, e uma parte cognitiva ou racional que percebe as contradições e procura ideias para responder aos desafios. Sendo assim, poderíamos falar de 3 tipos ou grupos de conflitos: os conflitos intrapessoais, os interpessoais e os intergrupais. Os intrapessoais são os conflitos que a pessoa tem consigo mesma, sem o envolvimento concreto de alguma outra. Surgem nas condições mais variadas, quando a pessoa tem de fazer uma opção ou tomar uma decisão, mas não tem clareza quanto ao caminho a seguir, ou percebe que de todo modo terá de enfrentar algum sofrimento. Pensemos no próprio Jesus à beira da condenação, suando sangue no Horto das Oliveiras. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Conflitos interpessoais acontecem entre pessoas que convivem e se esbarram em situações diante das quais se posicionam de modo diferente. Pode haver confronto e, não raro, infelizmente, dissensões. Jesus, por várias vezes, viveu conflitos sérios com os fariseus e doutores da lei de seu tempo. Até os chamou de hipócritas e expulsou exploradores do templo com chicote. Finalmente, os conflitos grupais envolvem grupo numeroso de pessoas, às vezes nações inteiras, em posições e posturas contraditórias. Meu abraço, amigo, a minha bênção. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Não troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já.